Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Professor Elvis aqui mais uma vez do Instituto Educar e vamos para uma aula de hermenêutica, tá certo? Hermenêutica. Então vamos aprender hoje duas coisas da hermenêutica. Vamos aprender a definição, tá? A definição de hermenêutica e depois iremos aprender, tá bom? Iremos aprender alguns princípios e técnicas da hermenêutica, tá bom? Então vamos começar? Vamos lá. Vamos começar com definição. Então, qual a definição da hermenêutica? O que é hermenêutica? Vamos entender isso. Hermenêutica é a ciência que estuda os princípios e técnicas da interpretação, tá? Coloquei a frase aí para você ver. É a ciência, deixa eu ajeitar melhor para vocês. Pronto. É a ciência que estuda os princípios e técnicas da interpretação. Então, assim, o que é hermenêutica de fato? São técnicas, são princípios, são modos de como interpretar corretamente um texto. Então, existe a hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica bíblica? São técnicas corretas, certeiras, tá certo? Testadas durante anos e anos e anos, que nos fazem interpretar corretamente a Bíblia. Para que isso? Para evitar equívocos, para evitar heresias, para evitar invencionices, invenções, tá? Muitas pessoas interpretam a Bíblia incorretamente porque não conhecem a hermenêutica ou não querem conhecer, tá? Uns interpretam de modo incorreto por ignorância, outros interpretam por má fé mesmo, porque querem forçar a Bíblia a dizer o que não diz. Então, para isto existe a hermenêutica. Lógico, a hermenêutica não substitui o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo. Não é esse o propósito da hermenêutica. Ela tem que andar ela tem que andar casada, ela tem que andar em harmonia com a iluminação que nós recebemos do Espírito Santo. Mas a hermenêutica, ela é uma ciência que nos ajuda sim a interpretar corretamente, tá certo? Então isso é a hermenêutica. Vamos falar agora sobre quais são os princípios e técnicas da hermenêutica. Eu não coloquei todos, mas no módulo você tem muito mais, tá bom? Mas eu coloquei aqui alguns que são muito importantes e que eu sempre uso quando vou interpretar. Então aqui, ó, princípios e técnicas da hermenêutica. Eu enumerei três princípios, tá? O primeiro é a lei do contexto, o segundo é o hebraísmo e o terceiro são figuras de linguagem. Vamos começar com a lei do contexto. Bom, o que é a lei do contexto para a hermenêutica? É assim, existe uma máxima, uma frase que é muito usada nos seminários teológicos, tá bom? Que é para explicar essa questão da lei do contexto, que a frase é assim: todo texto sem contexto é um pretexto. Vou repetir para você. Todo texto sem contexto é um pretexto. Então, o que significa isso? O que é a lei do contexto? É o seguinte: quando você vai interpretar um texto da Bíblia, você precisa olhar o que vem antes do texto e o que vem depois do texto, o que está escrito antes e o que está escrito depois, entendeu? Para que isso? Para que você possa interpretar aquele texto. Porque o que vem antes e o que vem depois traz informações, traz um cenário que te ajuda a entender aquele texto exato que você quer interpretar. Então não pode interpretar um texto isoladamente sem analisar o contexto. Daí surgem muitas heresias. Entendeu? Então tem que analisar o contexto. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu até coloquei no módulo exegese para você, mas eu vou te dar um exemplo. No livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, Daniel fala, o anjo fala para Daniel que nos últimos dias a ciência se multiplicará, e muitos interpretam isso como que está dizendo da ciência tecnológica, celular, computador, internet. Não. Na verdade, o contexto ali quer dizer o seguinte: o anjo está falando para Daniel o seguinte, que nos últimos dias as informações, o saber, o entendimento, porque ciência na Bíblia é entendimento, é conhecimento, tá? Então tem que conhecer também isso, tem que conhecer o que significa cada palavra no original, o que significa
cada palavra na cultura judaica, na cultura da língua hebraica, que é a língua original que foi escrito o Velho Testamento, e no grego que foi escrito o Novo. Então aquela palavra significa o que naquela cultura, naquela língua, naquele idioma. Então isso tem que saber também. Então ciência para o hebraico não é tecnologia, né, como nós entendemos aqui no Brasil, mas é conhecimento também. Tá? Então, o que o anjo quis falar para Daniel é o seguinte: nos últimos dias, o conhecimento a respeito sobre escatologia, sobre as últimas coisas, sobre o fim do mundo, esse conhecimento vai se multiplicar. O conhecimento a respeito do fim do mundo, as informações, os estudos a respeito desse assunto que nós temos hoje, é a escatologia, né? É fruto dessa profecia. Então, os estudos a respeito desse assunto vão se multiplicar. Então, veja que o contexto mostra isso, tá certo? Então, é ali do contexto. Vamos para o hebraísmo. O que é o hebraísmo? O hebraísmo é o estilo de escrita da língua hebraica. Então, cada língua, cada idioma tem seu estilo de escrita, tá? Por exemplo, uma palavra que significa uma coisa no Brasil, no português, pode significar uma coisa muito diferente em outro país, tá? Muito diferente. Então, a cultura, o estilo da escrita, a forma de escrever, tudo isso tem que ser estudado pelo intérprete da Bíblia para que ele não venha pregar bobagem, para que ele não venha falar coisas que não convêm. Por isso que esta aula e este curso é muito importante para o pregador, tá certo? Para que o pregador possa interpretar corretamente a Bíblia e pregar realmente coisas corretas, coisas que realmente a Bíblia está dizendo, né? Vem ensinar realmente a verdade. Então, o que é o hebraísmo? O hebraico, ele tem seu estilo próprio. Ele tem seu estilo próprio. Então, o que acontece é o seguinte: a gente não pode querer entender o funcionamento do idioma hebraico pelo português, não. Tem que conhecer o estilo do hebraico, tá? Mas Pastor Elvis, a minha Bíblia está em português. Sim, ela está em português, mas ela foi traduzida do original hebraico no Velho Testamento, e o grego e o português do Novo Testamento veio do grego, tá certo? Então, eu vou te dar um exemplo de hebraísmo, né? Quando, por exemplo, em Gênesis, né, capítulo 1, narra o surgimento do homem, e lá no capítulo 2, o homem surge de novo, né? Parece que Deus criou de novo o homem. Então, isso aí é um hebraísmo. Como assim um hebraísmo, professor? É o seguinte: a língua hebraica tem uma característica particular de repetir a história no texto. Isso é uma característica do hebraico. Ele conta uma história e depois ele tem a característica particular de repetir, de recontar. E para que recontar? Ele reconta, ele narra de novo para falar detalhes que não falou na primeira vez. Então ele faz uma recontagem para narrar algum detalhe que não foi contado anteriormente. Então isso é uma característica do hebraísmo. Então quem não entende isso, pensa que aí Deus criou Adão duas vezes, ou Deus criou alguém além de Adão, do barro, ou criou pessoas antes de Adão. E aí surgem muitas teorias falsas porque não tem conhecimento desse assunto do hebraísmo, tá? Muitos falam que Deus criou povos antes de Adão. Então é baseado nisso aí. É porque não conhece o hebraísmo, tá bom? Vamos para o próximo. Figuras de linguagem. Quando você vai ler a Bíblia, você tem que entender figuras de linguagem. Pelo amor de Deus. O que é figura de linguagem? São expressões, tá, de escrita que existem para causar um impacto, uma impressão, para chamar a atenção do leitor. E as figuras de linguagem, o nome já fala, ó, figuras de linguagem, ou seja, são expressões que não podem ser interpretadas literalmente. O nome já fala, figuras de linguagem, ou seja, não pode interpretar literalmente. Um exemplo, no final do livro do Evangelho de João, o escritor fala bem assim: e se tudo que Jesus fez fosse registrado em livros, o mundo inteiro não caberia de livros. Então, por exemplo, isso aí é uma figura de linguagem. É claro que o mundo caberia de livros se fosse contar tudo que Jesus fez aqui na Terra. Não, uma biblioteca caberia,
né? Uma biblioteca cheia de livros comportaria narrar tudo que Cristo fez enquanto estava em vida aqui na Terra. Ele fez muita coisa, fez, mas claro que uma biblioteca caberia contar tudo, né? Os 33 anos e meio de ministério de Jesus, claro que caberia. Mas o que é que o autor quis dizer com isso? Quis mentir? Não, ele quis causar uma ênfase, ele quis dizer o seguinte: olha, gente, Jesus fez muita coisa que não está na Bíblia, que eu não escrevi aqui no meu Evangelho de João. Jesus fez muito mais coisa que isso, é porque não deu para colocar tudo, eu não pude colocar tudo, mas tem muito mais coisas. É isso que ele quis dizer. Ele não quis dizer literalmente que o mundo não ia caber de livros, não ia ter lugar para carro, não ia ter lugar para casa, não ia ter lugar para o oceano, não ia ter lugar para rio, não ia ter lugar para a Amazônia, não ia ter lugar para os índios. Ele não quis dizer isso, entendeu? Então, o nome dessa figura de linguagem específica de João se chama de hipérbole. Hipérbole. O que é hipérbole? Quando você fala uma coisa aumentando, mas intencionalmente, não para mentir, mas para causar uma impressão na fala. Nós usamos muito hipérbole o dia todo quando falamos. Por exemplo, a gente fala assim, ó: rapaz, tá todo mundo sabendo o que aconteceu ontem. Todo mundo sabendo? Ô, gente, o índio tá sabendo? Lá na África tá sabendo? Os esquimós estão sabendo? Como é que tá todo mundo sabendo? Mas a gente fala tá todo mundo sabendo, não é mentindo, mas é uma hipérbole, tá certo? Então existem outras figuras de linguagem que também aparecem na Bíblia, está no módulo, eu quero que você dê uma olhadinha lá, tá bom? Então espero que essa aula seja útil para você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, a gente vamos trocar informações, eu te dou alguma explicação, a gente faz a interação e você aprende, tá bom? Então bons estudos e vamos que vamos!